Pai de infinita luz, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia. Aqui estamos nesse momento, Senhor, a vos rogar o vosso amparo, a vossa proteção, a vossa luz. Permita, Senhor, que os bons espíritos, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que os nossos anjos guardiões estejam conosco, nos auxiliando na compreensão, Senhor, para assimilar a aula, Senhor, para assimilar as orientações e instruções. Que a sua paz, Senhor, que o seu imenso amor se faça presente, agora e para todo sempre. Que assim seja. Então, nós vamos estudar hoje a lei de retorno. Nós vamos estudar alguns itens do livro Magos Negros, do capítulo 2, Pai João de Aruanda, de Robes Pinheiro, a primeira parte. Então, nós espíritas temos que ler e reler e pensar. O Evangelho tem que ler e reler e entender. O livro dos Espíritos, ler e reler. Tantas vezes precisar para você entender uma pergunta. Porque até hoje, quando eu estou estudando, eu consigo ter visões diferenciadas da minha visão que eu tinha há 20 anos atrás, há 10, e hoje eu consigo compreender muito melhor, porque nós vamos juntando os conhecimentos, juntando as pesquisas, então nós começamos a ver essas situações melhoradas. Então, vamos falar da mente enferma. A mente enferma, os fluidos densos de um trabalho de feitiçaria ou magia. O que é uma feitiçaria? A feitiçaria é só um nome, mas quem faz a feitiçaria é a mente. É a mente. Quem faz o feitiço é a mente humana. E quem que vai enfeitiçar? São os fluidos mentais. O desejo e a vontade daquele médium de fazer determinada maldade que se chama feitiçaria, tá? Que amarra fitinha, amarra isso, amarra aquilo. Então, num processo de amarrar a fitinha, no processo de pôr a correntinha, fixa a mente. E a mente realiza no mundo dos espíritos, no mundo invisível, aquela realidade materializada. O que é a magia? A magia é fluido. Magia hoje se dá vários nomes para magia. Mas nós precisamos entender que a magia é o pensamento, é o fluido mental. Fluido mental, não se esqueça disso. É irradiação, são ondas eletromagnéticas. É isso que é a magia. E o mago só é forte porque ele pensa e fica vibrando naquela situação até que aquilo ocorra. Porque as pessoas más não param de pensar na sua maldade. E o bem, por que o bem é fraco? Porque o bem é inerte. As pessoas boas são paradas. Elas não ficam vibrando constantemente o bem, constantemente a irradiação de paz, de harmonia, de equilíbrio. Não. Bem é neutro, fica esperando as coisas cair do céu. E o mal, não, ele tem aquele coração endurecido, maligno, então ele fica o dia inteiro, com aquela vibração. E a gente não vê esse religioso, essa pessoa com essa fé ardente e corajosa, vibrar o dia inteiro, emanar aqueles raios e fluidos de amor constantemente. Então, o bem, ele é pouco usado para neutralizar o mal. O mal, a magia, a feitiçaria, ela só pode ser neutralizada por uma mente superior. Onde tiver luz, a luz
desagrega a matéria densa. A luz desagrega. Então, é isso que nós temos que aprender. E aí, não temer. Não é temer. Saber que onde tiver um aglomerado de energias negativas, você pode bombardear, queimar, solver e retirar aquele fluido escuro e colocar naquele local um fluido rarefeito, luminoso e feliz. O perispírito. O nosso perispírito é moldável ao extremo. Nosso perispírito é plástico. Ele vai, ele volta, ele é cheio de furinhos, sobe, desce. O perispírito se ajusta conforme o pensamento. Então, como ele é plástico e moldável, furado, ele absorve como gases que passa, a água absorve, uma fralda absorve com maior facilidade do que fosse uma lona. Então, o perispírito, ele é leve, ele é sutil. Esse tecido do perispírito é finíssimo. Os nossos padrões vibratórios são finos e delicados, vaporoso, translúcido, um material precioso. Então, o nosso perispírito, ele é levíssimo e nos causará danos quando esse perispírito leve e sutil recebe bombardeios de emissões de ondas, de raios da maldade, do ódio, da vingança, do desamor, do ciúme, de todas as imperfeições humanas. Então, o perispírito, quando recebe, quando ele trava esse contato, esse veículo de emissões de frequências altas, oriunda de atitudes. Então, quando o perispírito é leve, ele vibra num potencial de amor, de fraternidade, de amizade e de virtudes. Então, aquele perispírito é leve, a pessoa é virtuosa, ela é boa, ela não é má. Então, ela tem um perispírito mais leve. E é por isso que, à medida em que nós vamos nos aprimorando, nós somos capazes de registrar com maior intensidade o fluido maléfico, o fluido intoxicante. Cada vez que nós ficamos mais leve, nós percebemos toda a magia, toda a feitiçaria, toda a maldade, pela sutileza do nosso perispírito. Então, o médium tem uma sensibilidade aguçada, ele percebe, ele vê, só que ele tem que aprender a se defender deste fluido, desta forma pensamento e atitude das pessoas, vivas ou mortas. E o perispírito, então, por ele ser um corpo leve, sutil, em maior grau, transforma algo muitíssimo vaporoso e transparente. E quando nós estamos leves, sutis, nós podemos subir, nós podemos ir. Então, o médium, quando ele está com a alma mais leve, perispírito, ele consegue ir para as regiões superiores, estudar, aprender, evangelizar-se, buscar outros conhecimentos, até estudo ele pode buscar. O que se torna diferente do médium, da pessoa, que ela é densa, que ela tem densidade fluídica, que seu corpo é pesado como chumbo. Então, seu corpo é denso, é pesado, de ódios, de raivas, de vingança, de desamores, de impiedade, de falsidade.
Então, essas partículas densas das imperfeições não nos deixa volitar, não nos deixa viajar na atmosfera espiritual. Então, a nossa aula, ela vem falar para o médium o que ele tem que tirar dele e não deixar que nenhuma partícula maligna venha prejudicar o seu perispírito, venha prejudicar a sua atmosfera espiritual. Por isso que nós somos médiums. Quando fala que eu sou médium, né? Que a pessoa não entende o que eu sou médium, o que eu estou no meio. Eu estou no meio dos vivos e dos mortos. Eu sou intermediário entre os vivos e os mortos. Mediunidade é intermediária. Então, eu consigo viver entre os vivos e os mortos. Eu consigo ver esse fluido. Eu consigo perceber. Eu tenho vidência, eu tenho audição, eu tenho percepção. Meu corpo registra tudo. Quanto mais sutileza tem o meu perispírito, maior a minha facilidade de percepção. Porque na hora que eu recebo esse fluido, automaticamente meu corpo, meu perispírito tenta se libertar. E aí eu começo a respirar, posso ter uma vontade muito grande de tossir, eu quero tirar. Meu corpo reage. E se o médium orar, ele retira muito mais depressa esse fluido dele. O médium é autolimpante. Suja, mas ele é capaz de limpar. Ele perde aquele brilho, ele limpa novamente, porque ele retira, ele libera, ele retira para fora, ele não deixa se cair dentro dessas vibrações inimigas e adversárias. Quando nós temos uma natureza oposta do perispírito, os espíritos, vivos ou mortos, que aqui nós não vamos falar que só os mortos ficam nessa situação. Esses lugares escuros, enegrecidos, onde os vivos ali estão, intoxicados, doentes, de drogas, de prostituições, de o que você quiser, das suas paixões, dos seus roubos, dos seus crimes, eles ficam envolvidos nessas fluidos densos e pesados. Então, o espírito que vive nesses meios habitados nocivos de vícios, paixões degradantes, estão cercados pela forma pensamento cercado, porque esses pensamentos estão ali, naquele local, naquele ambiente, naquela casa, naquele local, naquela situação de desregramento, de condutas imorais, de modo indisciplinado e violento. Então, quando esses espíritos se aglomeram, o mal se aglomera. E quando esse mal se aglomera, e ele adentra a nossa casa, e adentra os nossos lares, nossos filhos e entes queridos, é necessário que o médium tenha o conhecimento para retirar, solver, desmagnetizar, limpar. E para fazer tudo isso, necessariamente eu tenho que aprender a orar. E a prece espírita é aquela feita da alma, do coração. Eu oro, eu peço ao meu protetor, ao meu anjo da guarda, à minha equipe de trabalho, que me ajude a limpar. Então, o médium, ele tem que aprender a orar e não deixar-se ficar intoxicado. A prece é a única forma de nós ficarmos bem, saudáveis e felizes. E esses locais, repletos de elementos prejudiciais irradiados. Então, onde que saem esses elementos prejudiciais irradiados? Da mente humana, dos vivos e dos mortos. Aonde tiver os vivos, vibrando coisa ruim, matar, roubar, destruir, ali está um fluido altamente denso.
Da mesma forma ficarão os mortos. Então, toda reunião pode ser má, como pode ser luminosa. Os espíritos maus se aglomeram e se formam essas famosas regiões umbralinas. O que é uma região umbralina? Está cheia de fluido ruim. E de onde que saiu o bendito do fluido ruim? Saiu do pensamento dos espíritos que ali estão. Que ali estão. Então, é necessário que as almas dos vivos e dos mortos se melhorem através da prece. Por que os espíritos se melhoram através de nós, espírita? Porque nós oramos por eles. Então, nós trazemos os raios de amor e de luz, de modificação de padrão vibratório, que interpenetram no seu perispírito e fazem uma limpeza fluídica. E ele sai daquele estado mórbido, infeliz, imperfeito, para alçar outros lugares de aprendizado. A doutrina dos espíritos, ela só não nos mostra a situação do fluido com a pesquisa da vida dos espíritos, para ver que nós temos duas situações: a alma infeliz, a prece do médium, a ação dos espíritos protetores do médium, dos espíritos familiares, na modificação da alma viva ou morta para o seu aprimoramento. Então, o médium, à medida que ele educa, que é isso que eu e Eli esperamos que vocês consigam, que estudem e pesquisem, e faremos de você bons médiuns, educados, fortes, corajosos, vencedores, construtores de um mundo melhor. A mediunidade, ela não se forma assim, não, são pesquisa. Então, nós poderemos levar alguns anos de pesquisa, mas quando você se depara e você olha para trás, principalmente aqueles médios que têm 4, 5 anos de estudo, de prece, de avaliações, ele pode com certeza falar o quanto ele mudou, o quanto ele conquistou. Porque a mediunidade, ela tem que ser trabalhada, exercitada também com estudo. Porque o médium não pode ter uma mediunidade que ele não sabe. Ai, não sei por que eu sou médium, eu não sei. Isso não existe. Nós temos que saber o que é um fluido intoxicante, doente, como que eu tiro, como que eu retiro, como que eu levo, como que eu ajudo os espíritos, como que eu ajudo eu na minha reencarnação. O que eu posso fazer por mim? O que eu posso melhorar por mim? O que eu posso fazer pela minha vida? Para que eu possa sair daqui leve, solta, translúcida, volitando. É isso que eu tenho que aprender. É isso que é a doutrina dos espíritos, que chama a reforma íntima. Então, a doutrina coloca a importância da reforma íntima. E nós, dirigentes aqui, eu e Eli, estamos aqui para colocar como se vamos fazer a reforma íntima. Como que ela é elaborada, como que eu posso conquistar a minha reforma íntima. Então, esses locais sujos, pelo comportamento dos pensamentos e pela emoção dos vivos e mortos, então adere à delicada textura do perispírito. Interpenetram. O ódio interpenetra. A maldade interpenetra no nosso corpo e no nosso perispírito. E se nós não tirarmos, nós ficaremos doentes. Vamos sentir dores aqui, dores ali. E às vezes o médium, com um problema espiritual, ele vai no médico, mas não acha a resposta. Pois que a resposta são fluidos espirituais.
Ele precisa aprender para socorrer, amparar, balsamizar e ser um médium feliz. É isso que é importante. A mediunidade feliz pelo trabalho realizado. Então, adere à nossa delicada textura do nosso perispírito e as nódoas fuligem de natureza fluídica que se assemelham à mancha de graxa. Então, o perispírito só fica preto e escuro devido ao pensamento. É o pensamento que cria isso. Então, quanto mais o médium aprender a orar por ele, e a gente fala e as pessoas às vezes não nos entendem, né? Quando eu falo assim, ora por você, médium não pode cuidar da vida dos outros, e aí a pessoa se revolta porque ela quer ser médium para curar os outros, para cuidar dos outros, fazer caridade. Só que o médium que não tem um conhecimento adequado, e ele for fazer essa limpeza desses fluidos densos e pesados, e não tiver técnica, ele puxa para ele. Ele puxa para ele. E ele não sabe tirar. E para tirar, ele tem que aprender a orar, chamar sua equipe de trabalho, trabalhar no perispírito, trabalhar nos chakras, trabalhar no duplo etérico, trabalhar na sua alma. Então, o médium tem que entender que primeiro tem que trabalhar para si. É a sua primeira experiência, para não ficar intoxicado e para não ficar doente. Porque a maioria dos médiums fala assim, ai, as pessoas são espíritas, fica pobre, fica doente, fica acabado, briga com o marido, separa, larga dos filhos. Por quê? Porque o médium não trabalha para ele. Médium que quiser trabalhar para a vida dos outros, vai complicar a sua casa, vai complicar a sua família. E aqui nós falamos, cuida de você primeiro. Quando sua casa estiver bonitinha, arrumadinha, seus filhos marchando, sua vida no lugar certo, você vai ser um excelente dirigente. Mas para ser um dirigente, você tem que ter bastante experiência, preparo técnico, estudo. Porque como que eu vou ser um dirigente se eu não sei tirar os fluidos? Se eu não sei fazer uma limpeza perispiritual? Se eu não sei tirar essas manchas fluídicas? Aí é que tá, eu recebo e aí eu não sei tirar? Aí vai ficar doente, nervoso, infeliz? Aí eu estava fazendo caridade e eu fiquei doente, estava fazendo caridade e não deu certo? Lógico que não vai dar. Porque o médium, ele tem que primeiro estudar. Ele tem que ter conhecimento. E o meu objetivo aqui da Eli é justamente isso: passar o conhecimento para vocês. E que vocês sejam felizes, igual eu, Eli. Estou com 77 anos, mas sou feliz. E é isso que importa. De vez em quando, eu recebo esses dardos, essas energias negativas, dos ódios, da vingança, do ciúme, da maldade, porque as pessoas não gostam que nós damos aula. O grupo de estudo, pesquisa e educação da mediunidade, eu e ele recebemos uma radiação muito forte, porque nós falamos de mediunidade, nós estamos falando tudo isso, e as pessoas não gostam, nossos inimigos não querem. Então, eu e ele, nós estamos machucadas por essas irradiações e vibrações, mas se nós deixarmos isso nos tocar, nós não vamos fazer nada. Nós vamos sair daqui sem cumprir a nossa missão. Então, nós estudamos e nos preparamos para sair daqui com sabedoria e conhecimento. Sair daqui com o nosso perispírito sutil, leve, rarefeito, capaz de volitar para uma colônia espiritual. E isso só faz quem tem conhecimento da autolimpeza psíquica e espiritual. As formas mentais dos vivos e dos mortos somam os parasitas energéticos. Os parasitas que formam no corpo, no perispírito, são devido aos fluidos ruins e negativos.
Então, nós temos que orar pelas crianças, nós temos que orar pelos recém-nascidos, por todo o grupo, nós precisamos orar. A nossa casa, esse primeiro trabalho do médium, que é o seu lar e a sua família, é de suma importância, porque é aí que você vai ter alegria de viver e de trabalhar, que passa a solver os riquíssimos elementos da estrutura do corpo perispiritual. Cedo ou tarde, acabam por torná-lo denso e opaco. Então, quando nós falamos nesse preparo da mediunidade, é porque temos conhecimento, porque sabemos que esses fluidos nos causam danos e nós temos que aprender a tirar esses fluidos. As formas mentais perniciosas acabam embotoando os centros vitais. Então, quando nós, médios, começamos a receber esses fluidos, nós temos aqui o estomacal, que é o centro de força da mediunidade, é o primeiro que dá impacto das energias doentias e pesadas. O centro de força genésico recebe todo o impacto mais rápido ainda. Recebe o genésico, recebe o esplênico, o estomacal. Aí nós vamos sendo contaminadas no centro de força cardíaco, laríngeo, e vamos chegar aqui no coronário. Então, esse trabalho de crescimento nosso de conhecimento vai nos trazer o equilíbrio. O equilíbrio. Nós vamos ser médios e espíritas, felizes, contentes com a vida, contentes com a missão e realizarmos com precisão. Então, nós seremos fechados, cristalizados, impedidos com as energias negativas, comprometendo a sua função de transformadores vivos de energia. Então, o eu me transformo em energias luminosas pela minha prece, pelo meu desejo, pela minha vontade, pela autolimpeza psíquica, ou eu vou ficar embotoada, ou eu vou ficar cristalizada, vou ficar dentro de algo escuro, enegrecido, que é o próprio fluido que fica em volta de mim. Então, o médium tem que aprender essas autolimpeza para que ele possa realizar com êxito a sua missão. Não existe castigo para o médium e nem a recompensa. O que existe é a consequência das nossas atitudes. Ou você aprende, ou você vai deixar para a próxima, ou você estuda, ou você deixa para a próxima. Então, já que nós estamos aqui na Terra, já estamos encarnados, vamos aproveitar o máximo para fazer o progresso, o máximo para realizar, o melhor que pudermos, porque o plantio é livre. Todos nós somos livres, nascemos livres, livres seremos, porque Deus nos deu essa liberdade de escolha, mas a colheita é obrigatória. Todo o mal que você fez ou cometeu, você vai ter que voltar e retificar. Essa a dificuldade. Então, quando nós temos pensamentos nobres, justos e saudáveis, e nós vamos trabalhando nessa forma pensamento, e vamos modificando nós, a nossa casa e tudo mais, nós criamos uma egrégora de luz, de harmonia dentro do nosso lar. E deixamos de cometer tantos erros. Porque a colheita será obrigatória. Tudo na vida tem um preço. Então, todo o fluido deixado pelas ruas, pelas calçadas,
todas as maldades que fizemos em vida passada, esse fluido ainda está caminhando por aí. Cedo ou mais tarde, nós vamos pegar ele para solver todo esse fluido. Então, é isso que nós temos que fazer. Médium não precisa ter medo, espírita não precisa ter medo de nada. Ele tem que ser corajoso, vencedor, construtor de um mundo melhor, alegria de viver, alegria de trabalhar, alegria de construir. É isso que nós viemos fazer aqui. Nós estamos aqui no Brasil, na pátria do Evangelho, no coração do mundo. Então, nós temos o grande compromisso de vibrar todo o amor de Deus. Todo médium se prepara para ser um foco de luz, um foco de esperança para o nosso grande Brasil, para o nosso planeta. E que a paz nos envolva agora e sempre.